Jó 42, 10 a 13 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Amém? Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra em nossos corações. Queridos, o tema dessa mensagem de hoje é: Deus vai mudar a sua sorte. Fale para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte. A palavra de Deus afirma que Jó, no capítulo 1, era um homem íntegro e reto. E que era um homem que se desviava do mal. Não obstante, Jó perdeu tudo que tinha: família, gado, filhos, os filhos, a mulher. Perdeu tudo. Toda a riqueza dele foi embora, inclusive a saúde. Mas, apesar de tudo isso, a Bíblia diz que ele permaneceu com sua fé inabalável, firme em Deus. Depois de Jó ter passado por tantas lutas, tantas dores, tanto sofrimento, tanta tribulação, diz que o Senhor abençoou a vida de Jó, e o último estado dele, diz que foi muito maior, foi superior ao primeiro. Eu quero nessa noite dizer para você que o seu estado vai ser superior, o último estado vai ser superior ao primeiro. Talvez você tenha passado por algumas lutas, mas hoje eu quero lhe afirmar que o Senhor vai mudar a sua sorte. Primeiro, Jó, um homem íntegro, fiel e temente a Deus, e diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Vamos rapidamente no capítulo 1, o versículo de número 3. Jó, capítulo 1, o versículo de número 3. Diz: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era um homem riquíssimo. Diz que ele era o maior de todos do Oriente. Um homem que possuía uma riqueza extraordinária. Contudo, Jó temia ao Senhor. Porque tem pessoas que colocam sua fé, sua confiança no que possui. Mas a Bíblia diz que Jó, a fé dele estava centrada em Deus. A fé dele estava tão somente firmada no seu Criador. Ele
não era aquele que depositava sua fé, confiava nos seus bens, na sua riqueza, naquilo que ele possuía, mas ele tinha uma fé firmada tão somente naquele que criou o céu, a terra e que nos criou. O Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. E Jó tinha uma prática. Ele tinha uma prática de todas as noites se levantar durante a madrugada e abençoar os seus filhos. E orava pelos seus filhos. Oferecia sacrifício pelos filhos. Queridos, nós precisamos, como pais, abençoar os filhos, orar pelos filhos, oferecer sacrifícios de louvores a Deus pelos nossos filhos. Quantos pais tem aqui? Muitos. O mundo que nós estamos vivendo, muito pior do que aquele que Jó viveu, né? Se a teoria do Espiritismo tivesse fundamento, nós éramos a melhor sociedade do mundo hoje. Por quê? Porque eles dizem que nós temos karmas. E a proporção, e que essas karmas é um processo que é evolutivo. E que o ser humano, a pessoa vai se evoluindo, até chegar a uma certa estatura, uma evolução tal, talvez semelhante a Deus. Se um ser humano tivesse um processo evolutivo, espiritual, conforme a linguagem espírita e karma, nós hoje já éramos uma sociedade maravilhosa. Talvez não teríamos homicídio, ou num grau muito baixo, não teríamos grande número de suicídio, não teria essa criminalidade desenfreada, não teria, né, essa coisa tão desastrosa que nós estamos vendo. Uma sociedade totalmente desorganizada, cheia de conflitos, de ódio, de raiva, de rancor, de mentira. Então nós não estamos nesse processo evolutivo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso aqui não é teoria, é comprovado, é evidência. Que quando o ser humano aceita Jesus, ele evolui. Ele passa por um processo de evolução. Porque ele se encontra, às vezes, na sarjeta. Ele era um ébrio, ele era um drogado, ele era um bêbado, ele era uma pessoa, um prostituto, uma prostituta. Ele tinha, talvez, ele era um enganador, tipo Jacó. Trapaceiro. Fazia tudo de ruim. Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela começa a mudar. Começa um processo de evolução, de mudança de vida. E que as pessoas olham e dizem assim, às vezes ainda duvida, e dizem, olha, não, eu não posso crer que essa pessoa, eu conheço ela. Eu sei quem era esse cara. Era um beberrão. Eu sei quem é ele. Andava pegando uma e outras. Eu sei quem era essa mulher. Eu sei quem era. Vai sendo colocado no passado. Eu sei quem era. Mas quando Jesus entrou na vida, e aí começa a mudança, e as pessoas começam a olhar para você e diz: ali vai um crente em Jesus. A sua mudança,
Você passa por um processo de evolução. A sua vida começa a mudar. Você não é mais o mesmo. Por isso que Jesus diz a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Uma família que tem Jesus como centro da família é uma família abençoada, é uma família próspera, porque prosperidade não é sinônimo de riqueza, prosperidade é sinônimo de felicidade, de bem-estar, de alegria, de paz. A palavra prosperidade é uma palavra que é oriunda do hebraico, em que significa bem-estar, vida próspera, vida de alegria. E que eles chamam de shalom, e que nós temos a shalom apenas como uma saudação. Shalom para eles era mais do que uma saudação. Shalom, quando ele dizia shalom, ele está dizendo: você tem uma vida próspera, você tem uma vida abençoada, não lhe falta nada, você tem bem-estar. Eu quero profetizar que a sua vida será, a sua família será uma casa, uma família de bem-estar, de alegria, de paz, de harmonia, e que você vai também abençoar seus filhos, vai orar por eles, vai interceder pelos filhos, para que Satanás não toque, e se ele tocar, ele vai ter que tirar a pata de cima de seu filho. 2, Jó perde tudo que tem. Capítulo 1, versículo 13 a 19. Irmãos, perder tudo que tem não é coisa boa não. Jó 1, 13 a 19. Nenhuma perda é boa. Quando a gente perde alguma coisa significativa, nós choramos, ficamos tristes, né? Ficamos, às vezes, apavorados. Passamos algum tempo, olha, irmãos, é normal, você perde um ente querido, ficar de luto, ficar um tempo mergulhado em uma tristeza, só não pode entrar em depressão. E não pode ficar todo o tempo, passou um ano, e está aí ainda de luto, ainda está chorando, ainda está... Não. Nós podemos perder coisas, mas nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Nós não podemos ficar desanimados com as perdas, mas olhar para frente, levantar a cabeça. Por isso que Paulo diz assim: olha, deixe de olhar para trás. E quando você olha para trás, você está olhando para as perdas, e você está se condoendo de você mesmo. Está dizendo: meu Deus, eu perdi isso. Pare de ficar olhando para as perdas. Olhe para frente. Paulo diz assim: deixe de olhar para o passado e olhe para frente, olhe para o seu futuro, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E então, diz que Jó perdeu, coloquei para mim, capítulo 1, versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, o mais velho. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Deve ter sido um raio, né?
Hoje raio está caindo em muitos lugares aí. Há pouco dia eu vi uma notícia que queimou uma boiada toda. Caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Olha só, Jó perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que Jó não perdeu a sua fé em Deus. O sentimento de fé abala a nossa estrutura. O sentimento de perda. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Veja aí no capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A fé dele ficou intacta. Porque diante de perdas, diante de tantas de sofrimento, as pessoas negam a fé. As pessoas questionam Deus. Começam a perguntar, cadê Deus? Até crente. Por que Deus está permitindo? Em vez de você ficar interrogando por que Deus está permitindo, faça a seguinte pergunta, para que Deus está permitindo? Qual o propósito disso tudo? E diz que ele adorou ao Senhor depois de receber essas notícias. Ele se entristeceu, diz que rapou a cabeça. Quando uma pessoa recebia a notícia ruim, se entristecia, ele rapava a cabeça, ia para a cinza, ia para o pó, como sinônimo de estar ali fazendo aquele momento de penitência. Jó perdeu a saúde física. Satanás feriu Jó com tumores malignos da planta da cabeça aos pés. Mas a coisa mais dura que eu vi na Bíblia é quando a mulher de Jó chega e fala para ele, amaldiçoa o teu Deus. Capítulo 2, versículo 9. Ninguém quer ter uma mulher dessa. E ninguém quer ter um marido assim como essa mulher. Quando está no sofrimento, ao invés de apoiar, de chegar e clamar, olha só o que ela falou para Jó. Diz, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda está sendo íntegro? Você ainda confessa sua fé em Deus? Amaldiçoa Deus e morre, Jó. No momento do sofrimento, você ouvir alguém falar isso, e de alguém muito próximo, é doloroso. O marido é para apoiar a mulher para apoiar o marido.
é para dar as mãos no momento da dificuldade, da angústia, da dor, do sofrimento. Mas aquela mulher, ela foi estúpida, mandando amaldiçoar Deus. Quem poderá amaldiçoar o Senhor? Nosso Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive é o nosso Criador. Agora veja só que Jó era tão convicto da sua fé em Deus. Agora vamos ver a resposta que ele deu para ela. Está no capítulo 2, versículo 10. Olha a resposta de Jó para a mulher dele. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Jó falou para ela: você está falando como uma doida. E tem uma tradução que diz que você está falando como uma mula. Sem juízo. Então aquele homem tinha uma fé inabalável no Senhor. Eu quero dizer que a sua fé precisa ser inabalável em Deus. Firme. Haja o que houver. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto da vide, que não tenha mais animais no curral, ele disse, o profeta disse: todavia eu me alegrarei e louvarei ao Senhor. Você não louva ao Senhor só quando tem muitas coisas, tudo está favorável, o vento está soprando a seu favor. Você celebra a Jesus, você glorifica a Ele, você canta louvores a Ele, e você confessa sua fé nele em toda e qualquer situação. Como Paulo disse, eu aprendi a me contentar com todas as coisas. Eu sei estar contente quando tenho e quando não tenho. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, conserve a sua integridade espiritual. Permaneça com sua fé firme em Deus, que é o autor e consumador da fé. Permaneça firme e Deus mudará a sua sorte. Permaneça firme e Deus mudará a sua sorte. 3. Deus muda a sorte de Jó. Diga comigo: Deus vai mudar a minha sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Nós vamos ver 4 coisas importantes que antecederam o dia em que Deus mudou a sorte de Jó. Vamos ver essas 4 coisas? Primeiro, Jó reconhece a soberania de Deus, o Deus onipotente que tudo pode. Agora vamos voltar lá para o capítulo 42, versículo 1 e 2. Jó 42, 1 e 2. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus propósitos pode ser impedido. Ele disse: eu sei que tudo o Senhor pode. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém poderá impedir o propósito de Deus para a sua vida. Pode-se colocar o inimigo no seu caminho, pode-se colocar quem quer que seja no seu caminho, mas se Deus é com você, você já pode se considerar mais do que vencedor. Se Deus é por nós, como diz Paulo, quem será contra nós?
Então Jó reconhece a soberania de Deus. Eu bem sei, Senhor, que tudo podes. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode me dar tudo de volta. O Senhor pode me dar a saúde de volta. O Senhor pode me dar as jumentas de volta, os bois. O Senhor pode me dar os camelos. Pode me dar os filhos que eu perdi. Tudo. O Senhor pode me dar tudo. Eu bem sei, o Senhor pode todas as coisas. Eu perdi, talvez, os meus negócios. Eu fiquei zerado. Minha conta ficou zerada. Mas eu sei que o Senhor pode renovar, o Senhor pode me dar em dobro, o Senhor Deus que pode todas as coisas. Senhor, eu perdi, mas creio que Deus é poderoso para refazer. Ele é poderoso para curar, para restaurar, para libertar, para renovar, para devolver em dobro. Foi o que ele fez com Jó. Ele deu em dobro tudo que ele perdeu. Então tem muita gente que fica frustrada porque perdeu alguma coisa. Irmãos, deposite sua confiança no Deus que tem tudo para lhe dar. Você perdeu, glorifica a Deus, Ele vai te dar em dobro. Não fica chorando pelo que perdeu, mas comece a se alegrar pela conquista que Deus vai te dar. O Senhor Jesus disse, olha, se crer, o que é que acontece? Verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A outra coisa, segunda coisa, Jó tem uma experiência pessoal com Deus. Jó 42, versículo 5. A experiência que Jó tem com Deus, diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Jó disse, olha, eu te conhecia, Senhor, por ouvir falar. Eu ouvia falar de ti, que o Senhor era poderoso, e eu acreditei. Eu cria apenas por ouvir falar, mas agora eu tenho uma experiência de ver com meus próprios olhos. Eu estou experimentando esse poder de Deus, porque tudo fugiu das minhas mãos, mas tudo retornou em dobro. Então não fique chorando pelo que perdeu, mas se alegre pelo que você vai conquistar. Grava essa frase. Não fique chorando pelo que você perdeu, mas se alegre pelo que você vai conquistar. Amém? Aleluia. Jó passou a conhecer a Deus, tendo sua própria experiência com Ele. Porque tem gente que fica querendo viver pela experiência do outro. Não viva a experiência do irmão Márcio, não viva a experiência de Flávia, de Bruno, não viva a experiência de João, de Ismália, não viva a experiência de Osmar, não viva a experiência de José, não viva a experiência de Aline, não viva a experiência de César, não viva a experiência de Joana, não viva a experiência de outra pessoa, viva a sua própria experiência. E eu quero dizer que você esse ano vai ter experiência profunda com Deus. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Não tem coisa melhor do que viver a própria experiência com o Senhor. Então, não é errado a gente orar, ó Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, não é errado. Mas você não pode viver só pela experiência de Jacó, de Isaac, de Abraão, né, de Davi. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus. A terceira coisa, Jó passa pela experiência do arrependimento. Versículo 6, Jó 42, versículo 6. Por isso me abomino. Ele disse, eu me arrependo. E me arrependo no pó e na cinza. Era comum naquela época. Uma pessoa que passava pelo arrependimento,
e que passava por uma situação difícil, e para o pó e para a cinza era o sinônimo de arrependimento. Mas hoje, o arrependimento é quando você vê que você está fazendo algo que não está indo em direção a Deus, e você pensar, eu preciso mudar. Que triste homem ou mulher que sou. Que triste crente ou crente que eu sou. Eu preciso mudar. O arrependimento é gerado aqui dentro. E desce para o coração. E então você passa a mudar. Mudar seus pensamentos, mudar seus hábitos, seus propósitos. Muda de direção, de rumo. Arrependimento é mudar de rumo, é mudar de direção, é mudar de propósito. Uma pessoa que vai caminhando numa direção e de repente ela diz, não, eu estou caminhando nessa direção, eu sei que eu estou errado, eu não posso continuar assim, eu não posso continuar como crente e estar nas baladas, eu não posso estar como crente e estar na roda de escarnecedores, eu não posso ser um crente e estar com minha vida toda atrapalhada e ir para os motéis, eu não posso estar como crente e estar mentindo de uma forma muito desavergonhada. Eu não sou, eu sou um crente e eu estou adulterando, eu sou um crente e estou me prostituindo, eu sou um crente e estou enchendo a cara de bebida, eu sou um crente, mas de vez em quando ainda dou escorregado indo para as drogas. Eu sou um crente, mas eu estou jogando no jogo lá do cata-níquel, ou então lá naquele jogo no esporte que tem aí, que diz que a pessoa joga até tentando ganhar e perde tudo. Aí você diz, o Espírito Santo chega para você e diz, está na hora de você mudar. Aí você volta a sua direção para cá. E diz, eu preciso caminhar com o propósito de Deus. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso reconhecer que Deus é Deus na minha vida. Esteja onde estiver, trabalhando no sul, no norte, no leste, no centro-oeste, trabalhando onde você estiver, você é crente. Pinta as mulheres mais bonitas do mundo, você está firme. Você é seduzido, você permanece firme. Você é seduzida, trabalhando no meio de muitos homens, você permanece firme. Você está sendo seduzida, porque nenhuma mulher é boba, nenhum homem é bobo. Quando percebe quando está sendo seduzido, então você permanece firme em Jesus. Não dá risadinha amarela. Sabe por quê? Você mudou de rumo. Você passou pelo arrependimento. Você agora está andando na rota de Deus, na rota do Espírito Santo. E você diz agora, eu sei em quem tenho crido. E você confessa a sua fé em Jesus. E você vai abrir a sua boca no seu ambiente de trabalho. Você vai abrir a sua boca onde você está. E você não vai ter vergonha de dizer que você é um cristão. Confessando a sua fé em Jesus, e as pessoas vão notar que você é diferente, que você é cheio da graça de Deus, vai passar a confiar em você. Contar isso como apenas, eu não gosto de contar nada da minha parte própria, mas eu vou contar só como a título para os irmãos. Estava trabalhando, quando eu trabalhava na Petrobras. E o superintendente, tinha um superintendente lá na área que ficava lá. Ele me chamou e disse, olha, eu vou lhe dar autorização, só você, não era todo engenheiro, alguns engenheiros de plantão que tinham autorização para dar saída de material final de semana. Ele disse,
eu vou dar autorização para você, porque eu vejo que você é um homem de confiança. Eu sei que eu posso colocar em você, depositar em você confiança. E só eu, dos que não eram engenheiro, que tinha essa prerrogativa de ter lá na vigilância o autógrafo para poder dar saída de qualquer material. Sabe por quê? Porque quando nós damos exemplo, você pode estar em qualquer lugar, você tem que ser luz, e a sua luz vai brilhar, tem que estar em cima da mesa, não debaixo da mesa. Então, amados, nós precisamos entender que o arrependimento muda a vida da pessoa. Ela não continua fazendo as mesmas coisas, falando palavrão, etc. A quarta e última coisa. Deus mudou a sorte de Jó no dia em que ele orava pelos amigos. No dia que ele decidiu orar pelos amigos, Deus mudou a sorte dele. Jó 42, versículo 10, a parte A. Jó 42, versículo 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Ó, o Senhor virou o cativeiro dele. Eu quero declarar que Deus vai virar o seu cativeiro. Em outras palavras, Ele vai mudar a sua sorte. Quantos querem que Deus mude sua sorte? Se está bom, vai ficar melhor. Amém? Ele diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E eram amigos que ficavam ali atormentando a cabeça de Jó. Você deve estar em pecado, Jó. Eram os amigos dele. Jó, você deve estar em pecado. Não é possível que Deus vai permitir tudo isso se você não estiver em pecado. Não tem gente assim hoje, que quando vem acontecer alguma coisa com um crente, com um irmão, diz: fulano deve estar em pecado. Às vezes não tem coragem para falar para você, mas pensa, ou fala por trás. Talvez você seja a pessoa totalmente íntegra, mas você não está isento de perder alguma coisa, de passar por um vale de sombra da morte. Mas eu quero dizer, o salmista Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Se o Senhor está com você, você não tem que temer a nada, porque Ele vai estar com você, passando pelo vale, passando pela aflição, passando pela tribulação, passando pelo problema, passando pelas lutas, pelas dores, mas você vai dizer: não, o meu Deus está caminhando comigo. Quando você sabe que Deus está caminhando com você, você tem total confiança plena nele. É o papai que anda com você, segurando na sua mão e dizendo: eu sou contigo. O versículo então 10, repetido assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava para os seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto tinha dantes, ou tudo quanto ele possuía antes. Diz que ele acrescentou em dobro tudo quanto ele possuía antes, que tudo que ele perdeu, o Senhor deu em dobro. Esse é o Deus bondoso, gracioso. Deus mudou a sorte de Jó. Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Vê aí os versículos, estamos finalizando. Versículo 12 e 13. Os versículos 12 e 13. Versículo 12 e o 13. Diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. O primeiro estado foi aquele que ele perdeu tudo. E ele diz: mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois
e 1.000 jumentas. 13. Também teve 7 filhos e filhas, e diz que eram filhas lindas e formosas. Quem quiser também os 7 filhos, aí pode tomar posse, né, dos 7 filhos. Filhos e filhas. Então, posse da bênção completa. O Senhor vai abençoar o seu estado, o seu último estado, mais do que o primeiro. Concluindo, quero profetizar que 2024 será o ano em que Deus vai virar o seu cativeiro. Será o ano da sua maior provisão. Neste ano, Deus vai mudar a sua sorte. Só os que creem diz alguma coisa. Neste ano, Deus vai mudar a sua sorte. Aleluia. Eu quero dizer uma novidade. Vai começar a partir de hoje. Vai começar a partir de hoje para você. Deus é especialista em fazer coisas inacreditáveis. O comum eu faço. As coisas que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. É nós mesmos que vamos fazer. Carregar uma cadeira, eu faço. Pegar esse púlpito, eu posso fazer. As coisas que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas tem coisas que você não pode fazer. Que você, corre atrás, tem dinheiro, gasta dinheiro, fala com amigos, fala com pessoas, né, que você acha que é influente, mas Deus não vai lhe dar. E quando você se olha que vê que tudo você já tentou de toda forma, não conseguiu, e que você chega lá no seu quarto e dobra seu joelho, papai, eu quero te pedir perdão por meus pecados, mas eu quero te pedir que o Senhor, meu Deus, me ajude, me abençoe. E quando você se levantar, o Senhor já mudou o seu cativeiro, o Senhor já mudou a sua sorte. Ele é poderoso para fazer. As coisas que nós não podemos fazer, só Deus pode fazer. Amém? Então, a sua vida vai ser dividida em 2 estágios. Antes, quando você passou por aquela experiência talvez traumática, e depois, quando Deus vai liberar a bênção, e você não vai mais olhar para aquela experiência traumática. Você vai levantar os olhos, vai olhar para o futuro e vai dizer: o meu Deus é poderoso para fazer muito mais. E Deus não dá nada a você que você não possa suportar. Até as coisas que são difíceis, duras, elas têm um propósito para a nossa vida. Mas uma coisa é certa: Deus, este ano, vai te abençoar, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Você vai passar por arrependimento, confissão de fé ao Senhor. Você vai estar orando por amigos e até inimigos. Você vai confiar no Senhor nos momentos difíceis, traumáticos, mas o Senhor vai derramar da sua graça sobre a sua vida. E Deus vai mudar a sua sorte. Ele vai virar o jogo. Amém? Aquela coisa que parece que já está tudo, parece que não tem mais jeito, né? É aquele time que chegou nos 45 minutos do segundo tempo, está tomando 2-0, e aí você joga a toalha, diz: vou jogar a toalha. Mas tem uma prorrogação ainda tem mais 5 minutos de jogo, de acréscimo, né? E nos acréscimos, esse time vai virar o jogo
e vai dar 3-2. O Bahia é especialista em virar jogo, né? Como aqui só tem torcedor do Bahia, eu posso falar isso. Bahia só dá de 2 em diante, 2, 3, agora Bahia, né? Então, o nosso Deus é poderoso para virar o jogo. Eu quero dizer que Ele vai virar o seu jogo. Quando parece que o negócio está estreitando. Ei, coloque o seu olhar no Senhor. E creia que Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para mudar o jogo, para virar, para mudar a sorte. Ele é poderoso para fazer com que as coisas que parecem não ter solução, porque Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer.